Fala galera, mais uma videoaula. Estou fazendo uma bateria de exercícios de combinatória e esses aqui são os primeiros, né? Então vamos lá. Pouco papo e muita destruição. Um restaurante oferece almoço a R$ 20, incluindo a entrada, prato principal e sobremesa. De quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido? Se existe 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. Então vamos pegar os dados aqui que são relevantes. Eu vou ter uma entrada, eu vou ter prato principal, eu vou ter sobremesa. Vamos ver aqui. 4 opções de entrada, 3 opções de prato principal, 2 de sobremesa. Então vamos lá. Então eu posso dizer o seguinte, que eu vou ter uma sequência, que eu vou formar uma sequência, na verdade uma tripla, né? Onde o meu primeiro elemento da tripla vai ser dado por uma das opções de entrada. A minha segunda, o segundo elemento, né, da minha sequência vai ser preenchida por um dos pratos principais, né? Um dos pratos principais. E a minha terceira componente, né, da minha tripla vai ser preenchida por uma sobremesa. E aí a pergunta é, quantas triplas com essas características eu consigo montar? Uma tripla onde na primeira coordenada, onde o primeiro elemento vai ser uma das opções, uma das opções de entrada, a minha segunda vai ser uma das opções de prato principal e a terceira vai ser uma das sobremesas. E variando esses elementos, eu consigo montar todas as opções possíveis. Então, eu tenho o princípio multiplicativo que diz que quantas, é, quantas sequências desse tipo eu consigo formar. Esse princípio me diz que essa quantidade vai ser dada pela multiplicação das opções que eu tenho. Então, quantas entradas eu tenho? Eu tenho 4 opções de entrada, eu tenho 3 pratos principais, eu tenho 2 sobremesas. Então, quantas triplas diferentes eu consigo formar? 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 12, 24. 24 composições, 24 pedidos diferentes. Pedidos diferentes. Vamos lá, vamos continuando. A segunda questão. Uma prova consta de 8, que tem um errinho aqui, né? 8 questões do tipo CE, ou certo e errado. Quantas sequências de respostas são possíveis na resolução dessa prova? E na letra B, em quantas dessas sequências há, outro errinho aqui, a resposta da primeira questão é assinalada como certo. A resposta é certa, né? Então vamos lá. Na letra A, o que eu tenho? Então eu tenho, são 8 questões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 questões que, e aí o que vai acontecer? A primeira questão eu tenho duas opções, ou pode ser certo ou errada. A segunda duas opções, certo ou errada, 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 certo ou errada. Pelo princípio multiplicativo, isso aqui é uma ênupla, né, de 8 componentes, e para cada componente eu tenho duas opções. Então, quantas opções eu consigo? 2 a oitava, que fazendo as contas dá 256, ou seja, 256 respostas, sequências diferentes, sequências de respostas, né? Sequências diferentes. Na letra B,
Na letra B, quantas dessa sequência é a resposta da primeira opção assinalada como certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a primeira é certa, eu só posso... não tem opção. Então, uma. Não tem escolha, só tem que ser a certa. Na segunda, eu posso acertar ou errar, tenho duas opções. Na terceira, acertar ou errar, acertar ou errar, acertar ou errar. E assim vai. Ou seja, quantas opções eu tenho? 2 elevado à sétima. Pelo princípio multiplicativo, não é isso? Então, o número de sequências diferentes que eu posso montar é igual ao produto das opções. Então, 2 à sétima, que é igual a 128 sequências diferentes. Vamos a outra questão. Em um laboratório, um professor de química tem disponíveis 9 ácidos diferentes e 6 bases diferentes. Se em uma aula o professor prepara 3 reações de neutralização, ácido mais base, sal mais água, determine o número de aulas necessárias para que ele demonstre todas as possíveis reações. Então, de cara, o que eu tenho? Para fazer uma reação, então vai ser o quê? Ácido mais base, né? Ácido e base. E aí o que eu tenho? Quantas opções de ácidos eu tenho? Eu tenho, o professor prepara 9 ácidos, 6 bases. Então, quantos ácidos diferentes eu tenho? Quantas opções de ácido eu tenho? 9. Quantas opções de base eu tenho? 6. Pelo princípio multiplicativo, quantas sequências diferentes eu consigo formar? 9 vezes 6. Então eu consigo formar 9 vezes 6 sequências. Só que tem o seguinte, cada dia eu consigo fazer 3. Então, na verdade, para esgotar isso, eu vou levar 1/3. Porque se cada dia eu faço 3, então não vou precisar de 9 vezes 6 dias. Eu vou precisar de 9 vezes 6 dividido por 3. E aí, como é que eu faço isso aqui? Eu não preciso fazer a conta, basta que eu simplifique. Ó. Se eu divido em cima por 3, divido embaixo por 3, vou ter que o resultado desta conta é 9, 3 vezes 6, 18. Então, 18 dias. Em 18 dias, eu esgoto todas as reações, todas as experiências possíveis de ácido com base. Próxima. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne, e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne, 5 pratos diferentes de sobremesa. De quantas formas pode o homem fazer uma refeição? Então aí nesse caso eu tenho o quê? Eu tenho prato de carne, vou escolher entre eu vou escolher opções entre pratos de carnes e vou escolher uma das sobremesas. E aí o que eu tenho? Prato de carne. Quantas opções eu tenho? 8 opções. Quantas sobremesas diferentes? 5. E aí, o que eu faço? Então, quantas sequências, quantas duplas eu consigo formar, onde o primeiro é um dos tipos de prato de carne e a segunda componente é um dos tipos de sobremesa. Quantas pares desse tipo eu consigo formar? Pelo princípio multiplicativo, eu tenho que a quantidade de combinações, a quantidade de sequências diferentes vai ser dada pelo número de opções da carne vezes o número de opções da sobremesa, que é igual a 40. Então eu tenho 40 formas diferentes de refeição. Formas diferentes. Valeu galera, cheguei ao fim dessa videoaula.
haverão outros, tá? Essa daqui tá mais facinha porque é o iniciozinho da matéria, que é só princípio multiplicativo. Mas haverão as outras falando de arranjo, permutação, combinação, permutação com repetição, etc. Permutação cíclica. Talvez eu vou chegar até desarranjo. Né? E o que mais? É isso aí. Eu vou tratar dos outros assuntos também. Fatorial, binômio de Newton, etc, etc, etc. Então, valeu, galera. Estão indo. E meu nome é Alexandre Melo. Pôs demonstrações para vocês e tudo mais de bom para vocês. Valeu, fui.